Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando agora através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Esta semana estamos estudando uma lição maravilhosa que com certeza você será edificado para a glória de Deus. Nesse momento queremos enviar uma saudação especial a todos os nossos irmãos do PROATES, os irmãos da terceira idade, sim, que sempre têm entrado em contato ali com o departamento da superintendência das escolas, dizendo que tem acompanhado o programa, ou melhor dizendo, o culto da escola bíblica dominical, todos os domingos pela manhã. E aqui vai o nosso abraço em nome do nosso pastor a todos os nossos irmãos. Vamos nesse momento, se você puder, encurvar sua cabeça, fechar seus olhos, ore conosco. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção toda especial em favor de nosso culto nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, Senhor, para aprender a tua palavra, te adorar na beleza de tua santidade. Queremos pedir uma bênção especial em favor de todos os teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, abençoando a cada um. Abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente, toda a diretoria da tua igreja, Senhor, todos os ministros, Senhor, todos os dirigentes de escola, todas as direções de EBDs, corpo docente, discente. Que as tuas mãos continuem abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos neste trabalho maravilhoso que eles desenvolvem de escola bíblica dominical. Abençoe a superintendência da Rede Brasil, Senhor, evangelista Sonivaldo e toda a equipe. Que as tuas mãos continuem abençoando a cada um. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. E para este momento, convidamos o evangelista Josa Dark para louvar ao Senhor conosco nesta manhã. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus juntos nesta manhã maravilhosa, Escola Dominical, aprendendo a palavra de Deus. Vamos cantar o hino 324, Jesus, o melhor amigo. Meu Jesus é o melhor amigo, nele ponho toda a minha fé. Minhas chagas quer sarar e minha alma consolar. Oh, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre preste a ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Meu Jesus é o fiel amigo e me dá sua força e poder. Torna em gozo minha dor, me inspira, dá valor. Oh, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre preste a ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Quando as ondas se embravecem e meu barco querem afundar,
Ele dá-me calma e paz e bonança sempre traz. Sim, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre preste a ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Ele deu a sua própria vida para salvar o ímpio pecador. Oh, jamais me quer deixar, nunca me desamparar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre preste a ajudar, Ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Aleluia! Jesus é o melhor amigo. Amados irmãos, vamos cantar mais um hino de adoração. Esse é bem conhecido, 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no Teu sangue puro carmesim, sim, carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando mais uma lição de nosso trimestre, estudando a lição de número 7, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. O texto áureo está em Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz: Não te vingarás,
nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A verdade prática nos diz que o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: A vingança não é natureza do reino. O segundo tópico: O amor é a expressão natural do reino. E o terceiro tópico: Buscando a perfeição de Cristo. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 48. Vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor. Se você estiver com a Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, nos acompanhe. Também, se não tiver, não tem problema, nós estaremos colocando o texto aí em sua tela. Mateus capítulo 5, versículo 38 nos diz o seguinte: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial, agradecendo pela leitura da sua palavra, que há de ser ministrada dentre alguns instantes, mas orar para que o Espírito Santo possa nos ajudar a aplicar esta palavra em nossas vidas. Oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos a cada dia, Senhor, nos ajustando, nos moldando, Senhor, a esta nova cultura, que é a cultura do reino dos céus. Nos ajuda, ó Deus, continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Abençoa o teu filho que irá ministrar dentre alguns instantes a tua palavra. Usa-o, Senhor, com autoridade, Senhor, e ousadia, ministrando aos nossos corações as tuas verdades. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, e convidamos nesse instante o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para vir aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. E como é bom, nessa manhã de domingo, estarmos aqui nessa escola bíblica dominical para adorar o Senhor na beleza da sua santidade.
E meu querido irmão em Cristo Jesus, chegamos a um momento especial também. Chegamos ao momento de adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã, que está registrado no livro de Malaquias. Você abrir a sua Bíblia, você que está em casa, pode também abrir a sua Bíblia e nos acompanhar. Livro de Malaquias, capítulo de número 3 e o versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o ato de dizimar, o ato de ofertar, é um ato de adoração a Deus, faz parte da liturgia do culto, faz parte da adoração. Temos vários versículos na Bíblia que mostram justamente isso, que ofertar também é um ato de adorar a Deus. Agora chegue diante de Deus com suas ofertas, de uma maneira voluntária, com coração alegre, agradecendo a Deus por toda a provisão que Ele tem feito e vai continuar fazendo justamente na sua vida. E a igreja, aqui, Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, para auxiliar principalmente aqueles que estão distantes. Nós temos pessoas que estão em outros países, temos pessoas que estão em outros estados, temos pessoas que estão doentes, que não podem vir ao culto. Então, para facilitar esse momento de adoração, a igreja disponibiliza alguns canais. Vai aparecer justamente na tela agora o primeiro canal, o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessa, você vai ver várias opções. Entre elas, tem lá um botãozinho em cima na parte superior com o nome Quero Contribuir. Quando você clica nele, vai aparecer várias opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer nessa manhã de domingo. Você pode dar o seu dízimo, você pode contribuir com um projeto de comunicação da igreja, com um projeto de missões, você pode também pagar seu voto. Então, dependendo da natureza da sua oferta, tem várias opções que aparecem na tela. E nós também temos o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. Quem está aqui dentro também pode se utilizar de outras contas. Como acontece, aparece agora na sua tela, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E logo abaixo você vai ver que o beneficiente é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Interessante, é bom observar o CNPJ da igreja, que também é a chave do Pix que está aparecendo agora na sua tela. 10 632 404 1000 ao contrário, dígito 51. Deixa eu somente repetir para você que isso aqui é a chave do Pix e também a chave das outras contas, ou melhor, o referencial das outras contas. 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, eu quero convidar você nessa manhã de domingo para nós orarmos a Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer pela provisão, agradecer pelas providências divinas. E vamos orar também por você, querido irmão em Cristo Jesus, que está em casa nesse momento pedindo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer nessa manhã, Deus abre portas onde não tem porta. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. O que Deus quer é a tua gratidão. Então chega diante dele, apresenta a tua causa ao Senhor e você, querido irmão, agradeça por tudo que ele tem feito justamente na sua vida. Vamos orar nessa manhã de domingo? Vamos falar com Deus, vamos chegar diante do trono da graça e falar com o Senhor. Ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, queremos nesse momento, Jesus, te agradecer pelo pão, te agradecer pela água, te agradecer pelo alimento, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para te louvar, para te adorar. Recebe, Deus, a nossa adoração através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dos nossos votos, das nossas contribuições. Recebe como cheiro suave diante de ti, que seja um ato de adoração que parte de um coração voluntário, te agradecendo por tudo que tu tem feito em nossas vidas. E Pai eterno esse, que nesse momento está de cabeça baixa, talvez tenha alguém de joelho, clamando por uma porta de trabalho. Pai, tu és o dono de todas as empresas, abre portas onde não tem porta, usa de misericórdia, aumenta o pão dos teus filhos, atende o clamor do teu povo. Nós te pedimos isso, meu Pai, no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus,
Nosso pastor e superintendente, Nadir Jackson Saraiva, convida justamente o evangelista Josadac para adorar a Deus nessa manhã com um hino. Vamos adorar o Senhor conosco nessa manhã de domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, abrindo o nosso coração e fazendo aquilo que Ele nesta manhã nos dá a oportunidade de fazer. 438, voltai-vos para mim. Assim a nós falou Jesus, voltai-vos para mim. A salvação, a paz, a luz encontrareis enfim. Ó, esperai o bom Jesus, a estrela da manhã, pois Ele ao céu a vós conduz, deixai-o a vida vã. Também Jesus vos disse assim, da vida água sor. E quem tem sede, venha a mim, de graça o dom lhe dou. E do seu ventre sairão em glória ao Salvador torrentes vivas que serão a paz, a fé e o amor. Ainda assim falou Jesus a todo pecador: ó, vinde a mim, eu sou Jesus, brilha com fulgor. E tu que jazes, ó mortal, nas trevas e horror, ó, vem pra luz celestial, a Cristo Salvador. Os que remidos dele são, seus passos vão seguir. A sua justiça, seu perdão de graça vão fluir. Jesus é tudo para mim, o Rei e meu Senhor. Olhando a cruz eu tenho sim do céu real vigor. Aleluia! Queridos irmãos, chegamos ao momento especial de nosso culto, de nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da palavra. E aí pedimos a você, pegue sua revista, sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta, porque neste momento estará sendo feita a exposição de nossa lição esta semana. Você pode até dizer, mas pastor, eu não tenho a revista, não tive condições de adquirir a revista, não houve tempo hábil para isso. Não tem problema, nós estaremos colocando em tela aí os tópicos, que você poderá seguir todo o roteiro da abordagem da lição desta manhã. Então, tem sido escalado pelo nosso pastor, o presbítero irmão Jonathan Lucena, e com ele já está a oportunidade. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder estarmos juntos em mais uma manhã de escola bíblica dominical, para juntos adorarmos, engrandecermos ao nome do Senhor nosso Deus e seguirmos juntos estudando a sua preciosa palavra. Somos gratos ao nosso Deus pela oportunidade feliz de estarmos em sua presença, de servi-lo. Também gratos a Deus, ao nosso também estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança desta escala, através do nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais, pastor Nadir Jackson Saraiva, nos dando a oportunidade de estar com você em mais uma manhã de escola bíblica dominical e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Como já foi dito, hoje, com a graça de Deus, estaremos estudando mais uma lição, a lição de número 7, que tem como título: Não retribua pelos padrões humanos. Esse é o tema da lição de hoje, uma lição muito rica, enriquecedora, em que estaremos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. E você pode também ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, uma vez que este culto do lar também está à disposição por meio das plataformas digitais em que a nossa igreja possui, para estar reproduzindo, e você pode também estar compartilhando nesse momento. Você pode estar enviando o link tanto pelo YouTube, Facebook, também pelo Instagram, para que outras pessoas possam também estar sendo abençoadas
por este culto no lar e por toda a programação da Rede Brasil. Como dissemos, hoje estudando a lição de número 7, seguindo o roteiro em que nesse trimestre estamos estudando sobre o Sermão do Monte, não é? Os valores revelados por Cristo Jesus, tanto no capítulo 5, como também no capítulo de número 6 do Evangelho escrito por Mateus. E hoje estaremos meditando sobre um trecho, uma parte deste sermão que traz uma temática muito sugestiva e importante para os nossos dias. E nós queremos iniciar, como sempre fazemos, a título de introdução, de início, lendo com você o que está de forma sintetizada, resumida, na própria introdução da lição. Eu queria lhe convidar nesse instante, para você que está acompanhando, não é, através das redes sociais, das plataformas, de modo que você possa estar contemplando, lendo conosco. Se você está através de outra forma, uma vez que você de repente pode estar viajando, ouvindo, não é, por meio do som, do seu rádio, do seu, quem sabe, smartphone também, acompanhando, você pode estar ouvindo e atento. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que leem e também aqueles que ouvem a sua palavra. Então, nós iniciaremos lendo o que está na introdução da lição de hoje. O comentarista destaca o seguinte: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Então, perceba que já pela introdução, nós identificamos o teor do assunto que estará sendo abordado nesta manhã. É desafiador, é algo que vai mexer, não é, conosco, de um modo específico, não é? Pois isso aqui vai além de uma religiosidade, isso vai mais além do que alguns conceitos religiosos, mas fala da praticidade. E nós queremos, com você, estar meditando sobre esse assunto. É importante lembrarmos de que o Senhor Jesus, ele segue neste capítulo de número 5, dos versículos 38 ao 48, trazendo a temática sobre o que deve se esperar ou qual deve ser as características dos autênticos súditos do reino. E ele vai mencionar neste texto que estamos meditando sobre a importância, a sensibilidade que devemos ter como cristãos de não retribuir diante ou pelos padrões humanos. E a palavra retribuir, entenda-se como pagar o feito, responder de maneira similar, é corresponder em troca, ato ou efeito de devolver, é a contraprestação, é dar como retorno. A palavra retribuir traz esta ideia. E quando falamos sobre retribuir, há uma palavra muito semelhante que diz respeito ao assunto que estaremos também tratando e meditando nesta manhã, que é a palavra retaliar ou retaliação. Uma palavra muito corriqueira, muito usual no vocabulário, não é? Moderno. A palavra ou o verbo retaliar, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, diz respeito à aplicação da pena. No caso, respeito à pena de talião, que nós estaremos falando algo a respeito daqui a pouquinho. É infligir castigo análogo ou recebido. É o desagravo. É revidar com dano igual ou sofrido. É uma represália. É a vingança. É a retaliação propriamente dita. O Senhor Jesus, ele vai trazer à tona de que o verdadeiro súdito do reino precisa entender que diante da afronta, diante do agravo, diante do impropério, ele precisa, por meio de suas atitudes, demonstrar um diferencial.
ele vai iniciar fazendo menção daquilo que era muito conhecido pelos fariseus, pelos escribas, pelos judeus de um modo geral. Inclusive, no tópico 1º da lição, o comentarista faz menção inicial exatamente da vingança, não é a natureza do reino, fazendo menção à lei de Talião. E nós queríamos ler também esse trecho da lição com você. O tópico 1º, o ponto 1, o tópico 1 trata sobre a vingança não é natureza do reino, e o ponto 1 desse tópico fala sobre a lei de Talião. Vejamos o que diz. A lei de Talião, descrita no versículo 38, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do talião ou de talião se tratava de uma norma para os tribunais civis que, no seu propósito, desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Observe, portanto, que o comentarista da lição, seguindo a propósito a ordem que as expressões vão aparecendo no texto, quando Jesus diz no versículo 38, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, esta expressão muito conhecida ainda nos dias de Jesus, se reportava, como já vimos, à lei de Talião. Lembrando que Talião não é aqui uma pessoa, para que ninguém pense que diz respeito a uma lei que foi instituída ou que foi estabelecida por uma pessoa cujo nome era Talião. Não é isso. A palavra ou a expressão lei de Talião vem de uma expressão latina, lex talionis, que significa literalmente lei de Talião. Lex significa lei e talio vem de talis, que traz a ideia de tal ou idêntico. Há quem diga que essa expressão, talião, literalmente significa tal e qual, ou tal qual. Traz a ideia de proporcionalidade, de equiparação. E é exatamente este o principal propósito que esta lei tinha quando ela foi estabelecida. Essa lei de Talião, assim denominada, ela é anterior à própria lei mosaica. Inclusive, há quem informe de que a lei de Talião ainda é anterior ao próprio Código de Hammurabi, já que no Código de Hammurabi é feita menção também da lei de Talião. Então, observe que é uma lei que vem antes da própria lei mosaica e que tinha o propósito, o princípio de retaliação equitativa, ou seja, proporcional. Esta expressão olho por olho, dente por dente, no que diz respeito à lei de Talião, aparece pelo menos 3 vezes na Bíblia. Se você gosta de fazer suas anotações para poder ler com mais profundidade, você pode estar lendo Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Você pode também ler Levítico, capítulo 24, versículo 20, e também Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Esses 3 textos no Antigo Testamento fazem menção direta a essa lei denominada de lei de Talião. A intenção original era restringir a vingança, limitando-a à vingança, não dando, portanto, vazão a alguém de fazer algo a mais do que o ofensor havia realizado. Era o propósito de restringir, de estabelecer um limite, para que não houvesse injustiças quanto àquele que agrediu, quanto àquele que fez algo
que trouxe algum dano, seja físico, moral ou qualquer outra natureza, para quem quer que seja. Essa lei nunca teve por objetivo, como já vimos, ela propiciar qualquer retaliação individual, para alguém não pensar de que olho por olho, dente por dente, isso dava margem para alguém, portanto, realizar sua vingança pessoal, o que muitos judeus religiosos do período de Jesus assim pensavam. Entendiam de que isso trazia a possibilidade de uma vingança pessoal, o que o Antigo Testamento, em especial, jamais vai comprovar nem incentivar. Observe que lemos, não é, no próprio comentário da lição, quando o escritor diz que nessa lei não há qualquer incentivo à vingança pessoal, porque a retaliação proporcional, a punição, não era realizada ou executada pelas pessoas de forma indiscriminada. Haviam pessoas, havia um tribunal que tinha competência, vamos dizer, jurídica, para executar a pena de acordo com o ato do ofensor. Então, observe, inclusive, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai fazer menção, por exemplo, dos magistrados, que eram aqueles a quem Deus deu autoridade, as lideranças civis, que tinham também a competência de trazer a punição. Paulo até vai usar a expressão dizendo que eles não têm espada a debalde, ou seja, eles têm a legalidade de executar o devido juízo. É o que a lei estava, desde o Antigo Testamento, me refiro à lei do Italião, fazendo menção. Então é importante destacar isso, para que ninguém pense que esta lei incentivava a retaliação pessoal. Deus, pela sua palavra, deixou claro, permanentemente, a Bíblia proíbe a vingança pessoal. E eu queria ler alguns versículos com você nesta manhã. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 19. Veja comigo, por favor, Levítico, capítulo de número 19. E se você ler comigo o versículo de número 18, você vai encontrar já no Pentateuco, olhe, onde está descrita a lei, os 613 preceitos da lei mosaica. Vamos encontrar Levítico capítulo 19, versículo 18, o texto sagrado assim nos dizendo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que a expressa ordem aqui é: não te vingarás. Observe que em momento algum o Antigo Testamento, ele endossa, ele incentiva a vingança pessoal. Isso significa dizer de que Deus já estava conscientizando o seu povo de que ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos. É bem verdade que há alguns atos, algumas ofensas, alguns comportamentos por parte de pessoas que perderam temor a Deus, que de fato mexe com as nossas emoções. Afinal de contas, nós já vimos aqui que existe um senso de justiça própria, que quando há um dano, quando há o erro por parte de alguém, há uma tendência nossa de querer o julgamento de forma imediata. Mas lembremos-nos de que isso não diz respeito à condição pessoal. Nós não temos essa competência. Deus estabeleceu em sua palavra quem deve de fato executar. Se é na sociedade, existem as autoridades constituídas que vão executar de acordo com a justa justiça, ao menos deve ser desta forma, executar a devida punição proporcional ao ato realizado que trouxe dano, a quem quer que seja. Então, é evidente isso. Todos nós possuímos, repito, senso particular de justiça própria. E é muito comum, não é? Aquele toma lá da cá. É feito alguém, como alguém diz, não é? É feito leitinho, bateu, tomou. Mas não é que não deve ser assim. Jesus vai se reportar aos princípios que no Antigo Testamento já eram encontrados e mostrando, ressaltando, trazendo à tona de forma mais direta de que este deve ser o comportamento do autêntico súdito do reino.
Portanto, não há na Bíblia, é a conclusão que chegamos, qualquer incentivo à vingança pessoal. Você pode continuar lendo, por exemplo, se você está com a sua Bíblia aberta e quer compartilhar neste momento de meditação conosco, se você ler, por exemplo, Provérbios, capítulo de número 20. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, Provérbios, capítulo 20, versículo de número 22. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não digas, olha a recomendação, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Observe que a recomendação do proverbista é não se vingar. Isso não é condizente com aqueles que de fato servem a Deus. Você pode ainda, se está acompanhando, Provérbios capítulo 24, versículo de número 29. Provérbios capítulo 24, versículo 29. Está escrito assim: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. É como se nós estivéssemos aqui lendo e Deus dizendo para nós, né? Não digas, como ele me fez a mim, eu farei. Eu não vou retaliar, eu não vou retribuir na mesma moeda. Aí Deus toma isso para ele e diz assim: pagarei a cada um segundo a sua obra. Podemos aplicar dessa forma. Então observe que em momento algum a Bíblia endossa a vingança pessoal de quem quer que seja. Isso aqui é um fato. Isso aqui é a Bíblia dizendo para nós. Fora disso, interpretações vazias que alguém muitas vezes quer se utilizar para talvez dar vazão ao sentimento de revolta. E claro, quando eu digo isso, me entendam por favor, não significa dizer de que diante da injustiça nós vamos nos omitir. Existem regulamentos, existem normas, existem ferramentas que nós devemos, claro, sempre com coerência, à luz dos princípios revelados na palavra, fazer jus à nossa cidadania. Me entenda. Mas o que Jesus está deixando claro aqui é de que essa vingança não pode ser de cunho pessoal. Eu não posso tomar para mim esta responsabilidade achando que eu executarei a vingança, visto que a própria Bíblia vai dizer de que a vingança pertence ao Senhor. Observe que o texto que nós lemos de Provérbios 24, versículo 29, de alguma forma o texto já introduz esse pensamento. Mas, meditando conosco, veja aí Romanos, capítulo de número 12, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 19. O apóstolo Paulo traz esta recomendação para nós, inclusive fazendo menção, do livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, vou repetir, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Alguém pode dizer assim, mas está mandando dar lugar à ira. Não, não é dar lugar à ira no sentido de nutrir, mas deixa ela passar, deixa ela seguir o curso natural, não é? Não permita, não nutra, principalmente se for uma ira injusta, o que já vimos em uma lição anterior. Mas mesmo sendo uma ira em decorrência de um erro, devemos ter cuidado para que isso não tome o nosso coração, e o problema está aí. Está escrito ainda, porque está escrito, veja que Paulo traz uma recomendação referendada a algo que já estava determinado. Paulo não está trazendo um novo ensino, Paulo não está trazendo algo diferente, de repente, destoando daquilo que foi falado. Pelo contrário, ele vai dizer, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, observe que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, pertence a Deus. Isso significa dizer que Deus se encarrega, Deus se responsabiliza de executar a medida certa para o juízo. É importante lembrar, talvez eu esteja falando para você e você esteja dizendo, mas eu fui injustiçado, eu fui lesado, alguém trouxe dano, um comportamento que me trouxe dificuldade, sejam as situações mais variadas possíveis. Mas se você é um autêntico servo de Deus, se você é um súdito do reino, receba esta palavra. Tem coisas, claro, que como cidadãos da terra,
nós devemos reivindicar os nossos direitos, mas mesmo dentro dessa legitimidade, precisamos submeter à vontade de Deus. E me permita, há momentos que nós precisamos perder para poder ganhar. Eu vou repetir, você sabe isso. Nós temos aprendido isso desde o discipulado. Tem situações na vida cristã que é melhor perder para poder ganhar. Você lembra, me veio a lembrança agora, o apóstolo Paulo, quando, junto com os companheiros obreiros, chegaram na cidade de Filipe, a propósito, por direção divina, pois ele já havia intencionado a ir para mais de uma região e o Espírito Santo impediu que ele fosse. E ele esperou a direção quando teve aquela visão em que ele via um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Quando Paulo tem esta revelação, então ele entende qual rumo deve tomar. E no transcurso da viagem, ele chega na cidade denominada de Filipos. Para encurtar a história, porque você a conhece muito bem, havia uma mulher possuída por o espírito de adivinhação, a quem Paulo foi um instrumento de Deus para o Senhor libertá-la. E como consequência daquele ato benéfico de libertação, o que Paulo recebeu não foi um tapinha nas costas, não foi um reconhecimento público, pelo contrário, aquele homem foi conduzido à prisão injustamente, como um cidadão romano, que era, sem reivindicar inicialmente direito algum. Ele submete-se à punição ilegítima, porque ele era um cidadão romano, e a lei romana exigia, determinava que nenhum cidadão romano poderia ser preso, ser punido sem um julgamento formal, o que não foi observado com relação ao apóstolo Paulo. E juntamente com ele e Silas, está lá em Atos capítulo 16, perto da meia-noite, não é? Eles cantavam hinos e oraram ao Senhor, oravam e cantavam louvores, quando Deus operou no meio do cárcere, e você conhece o resultado. Quando aqueles magistrados, no dia seguinte, mandaram liberar Paulo, observe que quando chegou a liberação dele ser solto do cárcere, é quando Paulo diz de que ele era cidadão romano. E isso causa um espanto muito grande, porque quando o carcereiro levou essa informação para os magistrados, eles temeram, porque a lei era rígida em relação a isto. E eles eram passíveis de morte, de punição, por não terem executado aquilo que a lei romana exigia. Mas observe, eu estou dizendo que há circunstâncias, situações, de que é preciso perder para poder ganhar. Eu sei que é difícil, quem quer perder? A sensação de perda é complicada, por mais simples que seja, um objeto a ser perdido, mas quando tem-se a sensação de perder, mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso ego. Ninguém quer perder. Mas observe, e a pergunta que faço é: por que Paulo não reivindicou a cidadania romana no ato da sua prisão? Perceba, ele poderia, no momento inicial em que foi apanhado, ele dizer: calma, por aí, não pode, momento, eu sou cidadão romano e eu exijo de que os meus direitos sejam cumpridos. Mas observe que ele veio reivindicar depois. Eu não quero ser espiritualista, me entenda, o texto não deixa claro, mas podemos empreender que Paulo havia entendido que naquela circunstância Deus tinha algo para fazer. Então ele submete-se a perder o direito, foi afligido, açoitado, em uma condição de humilhação, mas entregou a Deus, e Deus assim o honrou. E sobretudo, através da sua estadia naquela prisão, sabemos que o carcereiro e a sua família foi impactada através da pregação do Evangelho, na instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então perceba de que esse princípio é revelado em toda a Bíblia Sagrada. Então, nós não podemos conceber a ideia que, como cristão que somos, possamos nutrir em nosso coração a vingança pessoal. Entreguemos a Deus, é o que a Bíblia deixa claro, é o que a lição propõe para a nossa reflexão nesta manhã de escola bíblica dominical. Seguindo o roteiro da lição, o tópico 1 ainda, mas lendo agora o ponto de número 2, que tem como tema o cristão e a vingança, o título desse ponto, repetindo o tópico 1, o ponto de número 2,
tem como tema o cristão e a vingança. Vejamos o que o comentarista diz a respeito desse ponto. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus, como já vimos Romanos 12, 19. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho, no Antigo Testamento, estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora, veja a mudança. Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho, de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Isso aqui é muito impactante, não é? Porque fazer bem para os que nos fazem bem é mais fácil. Eu diria até que é natural. Isso qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, Jesus faz menção a isto, não é? Quando lemos Mateus capítulo 5, versículo 46 em diante, ele vai inclusive se reportar a um grupo de pessoas que era marginalizado pelos próprios religiosos, que eram os publicanos, que eram judeus que estavam a serviço de Roma, cobrando impostos. Ele era um publicano. E estes eram considerados por boa parte dos judeus radicais, vamos assim dizer, como sendo traidores. Estavam a serviço de Roma. E é importante destacar de que estes eram muitas vezes tidos como pecadores da pior espécie pelos fariseus, pelos próprios escribas. Inclusive, se você, por exemplo, ler Lucas capítulo 15, aquela parábola, que é uma parábola tríplice, não é? Da ovelha, da dracma e do filho perdido, aquelas histórias foram motivadas exatamente porque os religiosos questionavam o fato de Jesus receber estas pessoas, incluindo os publicanos. Então eram pessoas marginalizadas dentro do ponto de vista dos judeus. E Jesus vai se reportar dizendo, olha, os publicanos, eles amam aqueles que fazem parte do seu ciclo. Mateus capítulo 5, versículo 46, vejamos o que diz literalmente o texto sagrado. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? É uma pergunta que Jesus faz. Não fazem os publicanos também o mesmo? Veja que ele se reporta àqueles que eram tidos como as pessoas piores da sociedade, vamos dizer, ou um dos. Ele diz, olha, os publicanos conseguem amar, não é? Veja, que o amor necessariamente não significa dizer que é um ato exclusivo de quem é cristão. Os publicanos também amam. Agora veja o versículo de número 47, vamos seguir lendo. Mateus capítulo 5, versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então observe que o que Jesus está esperando dos que são súditos do reino é um comportamento diferenciado. E aqui está o que é que caracteriza de fato o que serve a Deus verdadeiramente ou não. E eu não estou falando de um frequentador de igreja, eu não estou falando de alguém que chora e se emociona ao ouvir um hino, ou mesmo uma reflexão, até mesmo uma mensagem bíblica, não é? Que toca nas emoções. Eu não estou falando nesse aspecto, embora que tudo isso seja uma bênção, frequentar uma igreja, ser tocado quanto às suas emoções, ouvir hinos bonitos que falam realmente a alma, isso tudo é maravilhoso. Mas o que vai caracterizar de fato quem é o autêntico servo de Deus é exatamente nesse momento da afronta, é nesse momento em que somos lesados, em que alguém nos ofende, seja fisicamente, seja por palavras. Hoje, pela era social, das redes sociais, é muito comum
pessoas sofrerem agravo de forma pública através das redes sociais. Como é difícil, como é complicado. Mas observe que o texto bíblico vai dizer de que nós devemos, ainda assim, amar e perdoar. Não significa dizer que o ato ficará impune, porque lembre-se, Deus é o justo juiz. Você sabe disso. Deus é o justo juiz. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. A Bíblia também vai dizer que toda palavra dita será julgada. Tanto pode trazer o benefício, como também a devida punição. Pelas palavras, todos serão julgados. Agora, sabendo desta realidade que Deus julga, Ele também julga os nossos atos, as nossas reações, as nossas atitudes. E como cristão que somos, nesse momento é que de fato vamos evidenciar se passamos pelo novo nascimento ou não. E aqui está o cerne da questão. Aqui está o X da questão. É que alguém que experimentou de fato o novo nascimento, ele terá a condição dada pelo Espírito Santo de Deus de cumprir este propósito estabelecido por Cristo. Lembrando que não é fácil, não é tão simples. Pela própria capacidade humana, pela própria condição humana, não tem como, porque a natureza do homem é caída. É mais fácil retaliar na mesma moeda. É o olho por olho, dente por dente, no sentido negativo, não é? É alguém retribuir sem medir as consequências. É natural. A Bíblia chama isso de obras da carne. É algo natural. E ninguém precisa ensinar o ser humano a ser assim, porque é natural, advém do interior do homem. Mas este que passou pelo novo nascimento possui agora a nova natureza. O Espírito Santo passa a habitar nele, condicionando, dando a capacidade, a condição sobrenatural. E aqui eu achei muito espetacular a expressão contida na introdução, quando é dito, ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, diz o escritor. Ele enfatiza, quero dizer, dizendo, somente Deus pode nos dar força ou forças para que amemos como Ele ama. Ele diz, não é natural, mas sobrenatural. Porque uma coisa é amar aqueles que nos amam, que nos fazem bem. Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos, capítulo 5, que é possível alguém dar até a vida. Olha, Paulo não está dizendo que é um crente, não está dizendo que é um servo de Deus. Ele está generalizando, dizendo que pode haver a possibilidade de alguém, qualquer pessoa que seja, dar a sua vida até pelo bem de outro, contanto que esse outro traga também benefícios, sejam pessoas que lhe fazem bem. Alguém pode ter, nessas circunstâncias, a capacidade de dar até a sua vida. Mas o que é desafiador é o que Cristo fez por nós, que é o que Paulo trata em Romanos 5, de que Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos. E aqui é onde está o X da questão. Só é possível amar assim, nesse nível, com o amor de Deus, que Paulo diz também em Romanos capítulo 5, versículo 5, que é derramado em nossos corações. Alguém pode dizer, mas é muito difícil, irmão. É, mas não é impossível. Porque quando nos submetemos à vontade do Espírito Santo em nós, é gerado o fruto do Espírito. E as facetas das virtudes do Espírito, a primeira é o amor. E as demais, há quem diga que são o desdobramento do amor nas áreas mais diferenciadas da vida cotidiana. De modo que quando nós amamos, quando nós somos odiados, é uma demonstração que de fato nós somos cidadãos do reino. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja o que diz, por favor, Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus vai deixar claro que agindo aqui desta forma, nós provamos que de fato somos filhos do Pai Celestial. Ele diz, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem
aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você percebe a diferença aqui? Uma coisa é amar quem nos ama. Uma coisa é bendizer a quem também nos bendiz. Uma coisa é eu fazer o bem por aqueles que também me fazem o bem. E uma coisa é eu orar por aquele que ora por mim. Mas isso aqui qualquer pessoa pode fazer. O diferencial é fazer isto para alguém que não nos ama, que nos odeia, que nos persegue, que nos maldiz, que faz o mal, que persegue, que injuria. Observe, aqui está o desafio. Mas Jesus vai dizer de que essa atitude é esperada por aqueles que são filhos do Pai Celestial. Veja o versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Observe aqui que quando nós agimos dessa forma, demonstramos que de fato passamos da morte para a vida. Somos de fato filhos do Pai Celestial. E por que é que Jesus faz questão de destacar isso? E ele referenda, ele mostra o padrão de amor. Por que é que ele se reporta ao Pai Celestial? Porque é o padrão. E ele ainda no versículo 45 diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja que o padrão, o paradigma é o próprio Deus. Se o homem fosse o padrão, a justiça humana fosse o padrão, seria mais fácil, mas o padrão é o próprio Deus. É por isso que Jesus vai dizer no versículo 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja que o modelo, o paradigma, o exemplo é o próprio Deus. E alguém pode dizer, mas isso é muito difícil. É verdade, eu concordo com você, mas não é impossível. Eu sei que nesta manhã nós estamos sendo confrontados, porque esta palavra estou dizendo para você, mas também ela está falando ao meu coração. Ela é uma espada aguda de 2 fios. Ela penetra, ela corta, e ela está falando conosco, mostrando de que o padrão de Deus para nós é mais do que alguém imagina. Por isso que disse, uma coisa é ser um religioso, um frequentador de igreja, embora que tudo isso, repito, é muito proveitoso, mas se não houver, a essência, nós não estamos atingindo o nível esperado pelo próprio Senhor. E se Ele espera isso de nós, é porque Ele sabe que nós podemos, em Cristo, corresponder. Não é pelas nossas próprias competências, pela nossa própria capacidade. É o que fica claro quando lemos a palavra do Senhor. Mas sigamos. O tópico de número 2 da lição que estamos estudando hoje, estamos estudando a lição de número 7, não é? Não retribua pelos padrões humanos, e estamos no tópico 2 desta lição. E eu queria ler com você também esse trecho da nossa lição, que tem muito a nos ensinar. Vejamos o que diz a lição no tópico 2, a partir da pequena introdução que temos e também do ponto 1. Diz assim: para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como deve resistir ou como se deve resistir ao mal. Vejamos. Primeiro, virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. E às vezes, até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor, tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor, tem perdão,
brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Você percebe que isso também aqui é muito impactante. Porque quando Jesus diz que devemos virar a face para quem nos esbofeteia, isso fala de desonra, isso fala de exposição pública. É alguém cuja atitude nos levou ao ridículo, vamos assim dizer, ou com esse propósito, com esse intuito de abater a moral. Jesus nos ensina de que nós devemos reagir de forma contrária do esperado. Por quê? Quem agride está esperando a retribuição da mesma altura. E muitas vezes é exatamente isso que Satanás está esperando. É que diante da afronta, é que diante da desonra, diante da humilhação, o crente se iguale em pé de igualdade ao ofensor. Talvez eu esteja falando para alguém nesta oportunidade que sabe muito bem o que é passar por isso. Talvez já passou ou talvez esteja passando. É quando alguém expressa publicamente o intuito de lhe desonrar, de abater a sua moral, seja pessoalmente ou nos bastidores, nas noites, não é? Escuras, nas salas fechadas. É quando alguém de repente expõe através das redes sociais com o propósito de denigrir, dizendo meias verdades, palavras duplas, com o propósito de desvalorizar a pessoa, não é? Trazer a desonra de forma pública. E vamos ser sinceros, isso mexe conosco, principalmente quando nós sabemos que a pessoa está assim fazendo. Porque uma coisa é estar inocente no sentido de não saber, nem imaginar que pode acontecer, mas quando isso é tornado público, isso mexe conosco. O Senhor Jesus nos ensina de que nós não devemos retribuir na mesma moeda, porque nós somos diferentes. Me permita dizer uma palavra para você nesta manhã de escola bíblica dominical. Talvez você que está tentado, iniciou o dia dizendo: hoje eu resolvo isso. Eu não tolero mais esse comportamento. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, eu vou procurar, eu vou tomar satisfação, eu vou bater na porta dele, na porta dela, eu vou mandar uma mensagem, vou fazer um vídeo, eu vou me defender, eu vou ter que usar, não é, dos mesmos artifícios para poder mostrar de que não tenho culpa. Não faça isso, não se rebaixe a esse nível. É isso que o diabo quer, é isso que o diabo deseja. Mas receba esta palavra nesta manhã: Deus é o seu juiz, Jesus é o seu advogado e o povo é a sua testemunha. Deus julgará a causa e mostrará de que você é inocente, de que estas acusações são falsas, de que você não corresponde a isto que alguém está fazendo insinuações. Alguém que às vezes quer demonstrar conhecimento achando que lhe conhece por dentro e por fora, não sabe a sua história, não lhe conhece, não sabe de onde veio. Você não caiu de paraquedas, aonde Deus lhe colocou, Deus lhe colocou. Talvez hoje você não pôde, não é? Honrar o compromisso, talvez tinha uma programação, não conseguiu chegar na igreja, na congregação ou em outra atividade, mas o Espírito Santo lhe prendeu aí para dizer esta palavra: não vingue-se com as suas próprias mãos, espere Deus julgar. Deus está sondando, Deus está contemplando, Ele sabe da sua realidade e a justiça de Deus virá. E a justiça vem de forma justa, não é? E quando eu digo justiça, me entenda, não estou dizendo que necessariamente, como alguém diz, Deus vai tomar a providência e lá dentro o sentimento é de que a pessoa morra. Não é isso, não nutra esse sentimento no seu coração: estou esperando em Deus, Deus vai julgar minha causa, como, e lá dentro como dizendo, vai matá-lo, vai matá-la. Não, Deus tem as suas formas variadas, Deus tem os seus meios mais diversos, Deus tem os seus caminhos, mas creia
que a sua causa está nas mãos do Senhor. Não se iguale, é isso que o diabo está esperando. É isso que o diabo está desejando para alguém tripudiar em cima da sua fragilidade. Não perca o direito, errando igualmente como alguém está errando. Faça diferente. O Espírito Santo de Deus nesta manhã está lhe dando uma graça, está lhe dando força, está lhe dando poder do Espírito para que você e eu possamos superar. Não é fácil, talvez você começou o dia, nem dormiu direito, acordou-se talvez angustiado, inquieto, ansioso, coração, não é, dolorido, mas receba esta palavra. O bálsamo da palavra de Deus está descendo sobre o seu coração, sobre a sua mente, dizendo: acalme-se, tranquilize-se, Deus é o seu escudo, Ele é o seu protetor, Ele julgará de forma correta. Se você crê nesta palavra, glorifique a Deus aonde você está, exalte ao nome do Senhor. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso clamar a Ele por ajuda, clame. Se for preciso se jogar aos pés dele, dizendo: Senhor, me ajuda, pois não tem sido fácil. O Espírito Santo está aí com você e Ele é poderoso para lhe dar graça, para você corresponder ao padrão que Ele espera de você. Me permita dizer algo: Deus acredita em você. Não pela sua própria capacidade, mas pelas ferramentas que Ele dispõe para você. Se aproprie, tome a armadura nesta manhã, blinde sua mente, coloque o capacete da salvação para que os sentimentos, os pensamentos contrários, os ardis inflamados do maligno não tenham espaço na sua mente. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A palavra de Deus segue, observe ainda no tópico de número 2, ponto 2, arrastar para o tribunal. Veja o que o comentarista trata sobre esse ponto aqui, muito importante também. Nesse tópico a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia, entre outras coisas, como cama, e está aí as várias referências que você pode estar acompanhando na sua Bíblia. Observe o destaque: é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Eu repito, não é fácil, mas Deus dá graça. Me entendam, por favor. Em momento nenhum o comentarista ou a própria Bíblia está dizendo de que nós devemos ser omissos. Me entendam. Mas o que a Bíblia está dizendo é que há situações, há circunstâncias de que nós devemos perder para poder ganhar. Devemos ser cristãos também nessas questões, principalmente no que diz respeito aos tribunais. O apóstolo Pedro, capítulo de número 2, veja aí, por favor, já estamos nos dirigindo à conclusão deste comentário, mas ainda temos alguns minutos. Nós queremos ler com você primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Veja o que diz, versículo 19 em diante. Segunda de Pedro, capítulo 2, ou seja, desculpe, primeira de Pedro, capítulo 2, corrijo, versículo 19 em diante. Pedro diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Em especial o versículo 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava a si àquele que julga justamente. O exemplo maior é o próprio Cristo. Mas alguém pode dizer, não, mas é Jesus. É verdade, ele é o exemplo maior. Mas como ser humano também nos deu o exemplo, que é possível, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, assim corresponder ao padrão de Deus para as nossas vidas. Eu concluo dizendo que o que Deus espera de nós é algo diferente dos que se dizem religiosos. Tópico de número 3 da lição, para concluirmos, trata sobre buscando a perfeição de Cristo. E entenda as palavras ditas pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, não é sem defeito, porque isso é impossível alcançar. Porque a natureza pecaminosa está conosco. Enquanto estivermos na carne, enquanto estivermos aqui em vida, lutamos diuturnamente. Mas o que Cristo está fazendo menção é aquele padrão esperado, é o padrão de maturidade. Aquilo que ele já havia introduzido no capítulo 5, versículo 20, dizendo que a justiça esperada do autêntico súdito do reino, que deve exceder a justiça dos fariseus, dos escribas. E ele vai dizer, portanto, que a nossa justiça deve ser mais elevada. É o que está no tópico 3, o ponto 1. Acompanhe conosco, por favor. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, versículos 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída, como já dissemos. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Ponto 2, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é o termo grego agapao. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no nosso coração pelo Espírito Santo. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosidade ou na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Portanto, esse é o ideal de Deus para nós. Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo de número 12, ele trata desse sentido também, trazendo para nós algumas informações. Romanos, capítulo 12, versículo de número 9, Paulo usa a expressão amor com muita frequência, mostrando que a base desse comportamento é o amor verdadeiro, amor este que foi derramado em nossos corações. Veja a expressão derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 12, versículo 8. Acompanhe comigo, por favor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja ainda o que diz capítulo de número 13, versículo de número 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo,
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Observe que a expressão amor aparece corriqueiramente dentro desse contexto. E quando esse amor é observado, quando esse amor é nutrido no lugar da ira, no lugar da vingança, no lugar do ódio, no lugar da retaliação, Paulo diz que é possível algumas coisas acontecerem. Romanos capítulo 12, versículo de número 20 e versículo de número 21. E assim concluímos a nossa participação nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Repetindo Romanos capítulo 12, versículo 20, versículo 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, esse comportamento esperado por Deus em Cristo Jesus só é possível quando nós nos submetemos à direção do Espírito Santo e que este Espírito gera em nós o fruto que caracteriza verdadeiramente o autêntico servo de Deus. E observe que Paulo diz que quando nós fazemos isto, amontoamos brasas sobre a cabeça de quem se opõe, persegue, maldiz. Paulo se repete também ao princípio revelado em Provérbios, né? E o que isso significa dizer na prática? Há quem diga que quando alguém que faz de tudo para lutar contra aquela pessoa, declarou guerra pessoal, não é? Fazendo de tudo para que a pessoa seja lesada e o ofendido toma a iniciativa de não retaliar, de tratar respeitosamente, de amar acima de qualquer coisa, ao a pessoa ser alvo desse amor, é como se a vergonha tomasse conta. Amontoar brasas sobre a cabeça é como se o rosto começasse a ficar pegando fogo, vermelho de vergonha. É como se a consciência fosse despertada e dissesse assim: eu faço tanto mal a ela, eu faço tanto mal a ele, mas todas as vezes que assim o faço, a retribuição é amor, é respeito, é carinho. E, no final, o nome do Senhor é glorificado. E não se espante, não se admire, se estas pessoas, cujas brasas, não é, de forma figurada, claro, estão sendo derramadas sobre a sua cabeça pelo ato amoroso, generoso, honroso de sua parte como autêntico cristão, essa pessoa venha a crer em Jesus e converter-se verdadeiramente, pois isto é a promessa de Deus para todos quantos fazem a sua vontade. Que Deus nos ajude, que possamos guardar a sua bendita palavra em nosso coração. Queridos irmãos, louvamos ao nosso Deus nesta manhã pela mensagem maravilhosa, ensino maravilhoso em que aqui estivemos aprendendo sobre não retribuir pelos padrões humanos e que o Senhor possa nos ajudar a aplicar esta palavra em nossos corações e possamos mostrar de fato a nossa identidade, né? Identidade cristã, como os filhos do nosso Pai Celestial, seguindo as recomendações dadas pelo Senhor Jesus Cristo nos textos que estudamos hoje, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Queridos irmãos, vamos neste momento agradecer ao nosso Deus por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Se você puder fechar os seus olhos e orar conosco, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te render graças pela palavra maravilhosa que nesta manhã foi ministrada, Senhor, aos nossos corações. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através da Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo as Tuas mãos, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, Senhor, tudo quanto foi ensinado nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros luzeiros, a brilhar neste mundo, ó Pai, que o mundo olhe em nós e glorifique a Ti, Senhor, em nossas vidas. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco,
Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, foi bom poder estar aqui com os irmãos neste dia. Esperamos você na próxima semana, neste mesmo horário, onde estaremos estudando a 8ª lição com o título Sendo Verdadeiros. Então divulgue este culto próximo domingo no mesmo horário aqui na Rede Brasil de Comunicação. Não desligue a sua TV, há uma programação especial aguardando por você. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.